Santo e eterno Deus, Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos, ó Pai, por estar aqui na tua casa. Obrigado, Deus, por esse privilégio de poder clamar ao Senhor, de poder dizer, ó Pai, e falar das tuas grandezas, porque tu és grande, Senhor, tu és poderoso, tu és o Deus Altíssimo, tu és a nossa bandeira, Jeová Rafá, o Deus que tudo pode, que tudo faz, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque somos privilegiados, fomos escolhidos por Ti, Senhor, para assim, ó Deus, fazer o Teu querer, Senhor. Ó Deus, obrigado, porque um dia o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a verdadeira luz. E nessa noite, Senhor, nós clamamos por aqueles que ainda continuam nas trevas, por aqueles, ó Pai, que não tiveram ainda uma oportunidade, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a tua igreja clama, a tua igreja te suplica, Senhor, porque, ó Deus, nós conhecemos, ó Pai, a Ti, queremos que os demais conheçam também, que os demais tenham essa oportunidade, Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, entra com salvação, Senhor, na nossa parentela, entra com salvação nos nossos vizinhos, entra com salvação, Senhor, naquelas vidas, ó Pai, que estão no fundo do poço, daquelas vidas que estão sem esperança, sem perspectiva de vida, sem noção, ó Deus, do que fazer, ó Pai. Ó Deus, ser o socorro dessas pessoas, ó Pai. Ó Deus, que essas pessoas saiam do fundo do poço e que eles vejam que há uma luz no fim, ó Deus, e essa luz é o Senhor Jesus. Ó Deus, nós clamamos por essas vidas, ó Pai. Quantas estão perdidas, ó Pai, procurando outros meios, outras formas, ó Pai, outras soluções que não existem, Senhor, porque só Tu és a solução. Só Tu és o Deus que pode fazer, ó Pai. Só o Senhor pode penetrar na alma do ser humano, na mente, ó Deus, das pessoas, ó Pai. Ó Deus, só o Senhor pode curar, Senhor, o interior, o íntimo, Senhor, dessas pessoas. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, sobre esses pedidos que foram feitos aqui neste lugar, Senhor, que o Senhor venha responder, Senhor. E nós entregamos, ó Pai, a vida de Larissa em Tuas mãos, Senhor. Nós entregamos a vida de Hugo, Senhor. São pessoas, ó Pai, que têm sido perturbadas com depressão, Senhor, ouvindo vozes estranhas, Senhor, vozes, ó Pai, do inimigo. Deus, tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e tantas outras, ó Pai, que nós não conhecemos, mas que se encontram nessa situação, que o Senhor venha libertar, Senhor. Abre os olhos, dá um entendimento, Senhor, para que eles possam ver, ó Pai, que o Senhor é o Deus, ó Pai, que pode curar. Ó Deus, tira, Senhor, todas as pessoas que estão, Senhor, com síndrome do pânico, todas as pessoas que estão, Senhor, aprisionadas, ó Pai, pessoas que têm, ó Deus, depressão, ó Deus, crise de ansiedade, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa libertar essas pessoas. Liberta, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome, Jesus. Nós entregamos essas pessoas, que haja salvação, Senhor, que haja cura, Senhor. Nós profetizamos cura, Senhor, na mente e no coração dessas pessoas, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos, ó Pai, a vida, Senhor, dessa criancinha, Senhor, que Paula pediu, ó Deus, que se encontra com diabetes. Como é difícil, Senhor, para os pais, como é difícil, Senhor, para ela entender, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, traz solução. Ó Deus, traz, ó Pai, a cura que ela também precisa, Senhor. Tu és o Deus poderoso, Tu és o médico dos médicos, Senhor. Tu és o Deus que pode fazer. Tu és o mesmo, Tu não mudaste, Senhor. Da forma que o Senhor operou no passado, o Senhor continua operando hoje, Pai. Ó Deus, que eles possam estar olhando para Ti, confiando em Ti, que o Senhor tudo pode fazer. Então estenda as Tuas mãos, Senhor, sobre essa família, sobre essa criança que Paula apresentou, Deus. Ó Deus, a Tua igreja clama, Senhor. A Tua igreja busca em Ti, Senhor. Ó Deus,
Visita, Senhor, o lar de Paula, seus filhos, ó Pai, alcança eles, ó Pai, traz de volta para o caminho, Senhor, para os teus caminhos, ó Pai. Ó Deus, eles já têm o temor do Senhor Jesus, que eles possam, ó Pai, ser tocados por Ti, onde quer que eles estejam agora, Senhor, que os teus anjos possam estar protegendo, livrando de todo mal, Senhor, e que um dia ela possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ó Deus, porque a cada quinta-feira ela está aqui entregando a vida dos seus filhos em Tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, honra, Senhor, as orações, ó Pai. Eu creio que no tempo certo o Senhor vai fazer, ó Pai. Ó Deus, que possamos ter paciência, esperar e ver a Tua mão em tudo, Senhor, nos livramentos, guardando, Senhor, os seus filhos, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, abençoa, meu Deus, a nossa nação. Ó Deus, Tu sabes do que tem acontecido. Tu és o Deus, ó Pai, desta nação. A Tua palavra diz, Senhor, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ó Jesus, Tuas mãos estão estendidas sobre essa nação, Pai. O Senhor tem visto tudo tem passado por Ti, Senhor. E a Tua igreja clama e espera, Senhor, por Ti. De uma intervenção divina, Senhor, sobre a vida dessas pessoas que estão no poder, Senhor, que não Te conhecem ainda, Pai. Ó Jesus, coloca temor no coração dessas pessoas, tirando a maldade, tirando, Senhor, a rivalidade, tirando a vingança, Senhor. Ó Deus, a Tua igreja clama, Senhor, para que haja paz nessa nação, ó Deus. Que haja, Senhor, o Teu agir, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vai quebrando, Senhor, todo mal, toda obra maligna, Senhor, toda seta contrária, Senhor, tudo que tem, Senhor, causado de maldade, Senhor, que seja quebrado. A Tua igreja profetiza, Senhor, dias melhores. A Tua igreja, Senhor, clama, Senhor, por paz, porque Tu és a paz. Só o Senhor pode fazer isso, ó Deus. Tu és amor, Senhor. Coloca amor nos corações daqueles, ó Pai, que festejam a maldade, daqueles que não têm piedade, Senhor, daqueles que não têm misericórdia, Senhor. Vai agindo nos corações, Senhor. Nós profetizamos salvação na vida dessas pessoas, ó Pai. Nós profetizamos arrependimento, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ó Jesus, para que dias melhores possam vir, Senhor. Abre porta de emprego para aqueles que estão desempregados, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, as famílias, ó Pai. Quantas famílias têm sido, Senhor, alvos do inimigo, Senhor. Ó Deus, que as famílias elas possam, Senhor, se voltarem, ó Deus, para Ti. Coloca amor no seio das famílias, coloca união, Senhor. Coloca o prazer, Senhor, de um estar com o outro, ó Deus. Ó Senhor, que não seja de boca para fora, mas que haja, Senhor, famílias estruturadas em Ti, Senhor. Ó Senhor, para os cônjuges, para os casamentos, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, traz a união, Senhor. Ó Jesus, visita, Senhor. Visita aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, precisando, Senhor, de um renovo. Visita a Tua igreja, meu Deus. Ó Deus, nos aviva. Aviva a Tua igreja, aviva o Teu povo, Senhor. Ó Deus, não podemos caminhar sem conhecer o Senhor. Ó Deus, que a nossa caminhada possa ser uma caminhada de aprendizado, uma caminhada, Senhor, de obediência a Ti. Ó Deus, nos dá sabedoria, nos dá entendimento da Tua palavra, para que não venhamos ser enganados, nem levados, Senhor, por coisas vãs, ó Pai.
mas que a cada dia possamos estar alicerçados em Ti, Pai. Ó Deus, nos renova, precisamos desse renovo todos os dias. Precisamos, ó Pai, dos dons espirituais. Batiza o Teu povo, batiza, Senhor, nos batiza com Teu Espírito Santo. Deus, nos reveste de poder e de glória, Senhor, porque o Senhor nos dá poder para isso, através do Teu Espírito Santo, que possamos, ó Pai, ser revestidos de autoridade, Senhor, autoridade dentro da Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus querido, nos dá, Senhor, discernimento para discernir aquilo que vem do homem e aquilo que vem do Senhor, ó Pai. Ó Deus, nos livra, Senhor, de todo mal, de toda maldade, Senhor. Abençoa a nossa igreja, ó Pai. Estamos aqui de pé, Senhor, em poucos, mas perseverando e crendo pelos olhos da fé, daquilo que o Senhor pode fazer, daquilo que o Senhor vai fazer, Senhor. Nós profetizamos sobre esta igreja, sobre este lugar, sobre este bairro, Senhor. Queremos fazer a diferença aqui, Senhor. Nós já fazemos a diferença. Eu creio, Senhor, que a cada dia o Senhor venha nos usar aqui neste lugar, Senhor, para que possamos ser vasos de honra aqui neste lugar, Senhor, para que as pessoas possam ver em nós, ó Pai, o brilho do Senhor Jesus, que ao passar por essas portas, ó Pai, possa sentir a Tua presença, Senhor. Reina entre nós, ó Pai, continua fazendo, Senhor, continua, Senhor, nos dando, Senhor, tudo aquilo que precisamos, ó Pai, para estarmos alinhados contigo, Senhor. Ó Deus, abençoa o pastor, cuida dele, Senhor, cuida da sua família, ó Pai. Ó Deus, Tu sabes das necessidades, que o Senhor venha estender as Tuas mãos de poder e glória sobre a vida dele, Senhor. Que ele possa ser um canal de bênção ali no seu trabalho, aqui na nossa igreja, Senhor, nos ensinando, nos instruindo ao caminho certo. Ó Deus, que a cada dia ele possa ser ungidos por Ti. Reveste o Teu Filho de poder e glória, Senhor, dando sabedoria, Senhor. Ó Deus, para que ele possa cada dia mais se preparar, Senhor, que ele possa estar preparado para tudo aquilo que o Senhor tem na vida dele, Senhor, para tudo que o Senhor vai fazer na vida dele. Sabemos que isso tudo é um preparo, Senhor, que lá na frente o Senhor vai honrar o Teu Filho, Senhor. Nós esperamos, nós oramos porque cremos, Senhor, que o melhor ainda virá, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, na vida dele, na vida de toda a sua família, porque o Senhor tem visto cada passo, o Senhor tem visto as suas orações, o Senhor tem ouvido, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, a nossa irmã Lourdes, Senhor. Ó Deus, abençoa Carlos, que se encontra enfermo também. Coloca as Tuas mãos, Senhor, sobre a nossa irmã Lourdes, Senhor, sobre essa enfermidade de Carlos. Deus, traz a cura, traz a recuperação, Senhor. Ó Deus, repreende todo mal, toda dor, Senhor, e traz, Senhor, o alívio, traz a cura, Senhor, que o Senhor pode dar. Visita, Senhor, visita aqueles que estão nos hospitais agora, nos leitos, clamando por Ti, Senhor. Ó Deus, querendo uma solução, ó Deus, Tu és o Deus de solução, Tu és o Deus que faz. Então, Senhor, traz cura, Senhor, no corpo físico, ó Pai. Visita o irmão de Djalma, Senhor. Visita, ó Pai, aqueles, ó Pai, que estão enfermos agora, a pastora Ana Paula, Senhor, e tantos outros, ó Pai, que eu não lembro agora, mas que o Senhor possa visitar. Envia Teus anjos ali, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Também queremos Te apresentar aqueles que estão enlutados, Senhor, que nesta hora chora, Senhor, sofre, ó Deus, por uma perca, ó Pai. Ó Deus, dá um abraço, aquele abraço de consolo e de conforto que só o Senhor
mudar, que só o Senhor pode, Senhor. Que essas famílias que perderam seus entes queridos possam se sentir abraçados por Ti, protegidos por Ti, Senhor. Ó Deus, visita aqueles que estão, Senhor, precisando de uma intervenção Tua nas causas impossíveis. Tu és o Deus do impossível, aleluia. Glória a Deus, por isso nós clamamos, porque Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus de já, Tu és o Deus do de repente, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a estar preparados para o de repente, Senhor do Senhor. Ó Deus, nos prepara para receber as bênçãos que o Senhor tem para derramar na vida de cada um. Precisamos estar preparados, Senhor, para aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, abra a nossa mente, nos dá sabedoria para a Tua palavra, que vai ser explanada logo mais, que possamos sair daqui, Senhor, com a Tua palavra guardada na nossa mente, no nosso coração, para colocar em prática, Senhor, porque é para isso que nós estamos aqui nesta noite, para aprender da Tua palavra, para viver a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, então dá sabedoria ao pastor, que possamos aprender tudo aquilo que foi nos ensinado aqui neste lugar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa exaltação, porque Tu és grande e poderoso, Senhor. Ó Deus, dependemos de Ti, precisamos de Ti, Senhor, a cada dia, a cada instante, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, visita a nossa parentela agora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, acampa Teus anjos com livramento, Senhor, e na vida de cada um agora, Senhor. Recebe o nosso louvor, ó Deus, enquanto estamos aqui clamando e orando, Senhor. Nós cremos que os Teus anjos estão trabalhando do outro lado naquilo que precisamos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa aquelas causas que estão na justiça, Senhor. Quantas pessoas com causa na justiça? Ó Deus, libera, Senhor. Libera, Tu és o juiz, Tu és o advogado por excelência. Tu sabes das necessidades do Teu povo, Senhor. Então faz, ó Deus, faz, porque o Senhor pode fazer. Aleluia. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos passar para o momento ofertório. Vamos louvar o Senhor. Foi falado aqui, né, através do versículo que foi lido, que nós devemos conhecer ao Senhor Jesus. E conhecer o Senhor Jesus é ter intimidade com Ele, é buscá-lo, né, verdadeiramente. Não como uma formalidade, mas com o coração quebrantado, um coração que quer conhecer o Senhor verdadeiramente, né? Não com palavras bonitas, não conhecedor de todas as coisas, mas um coração contrito, quebrantado aos pés do Senhor Jesus. Amém? Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se
estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na dificuldade ou na felicidade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Aleluias. É só clamar ao Senhor Jesus, é só chamar por Ele, que Ele está pronto a te socorrer na dificuldade, em todos os momentos da sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Vamos consagrar nossos dízimos e ofertas a Ele esta noite. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Deus, por estarmos aqui diante de Ti, Pai. Muito obrigado pela Tua presença neste lugar, Senhor. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor nesta noite, Pai. E nesse momento especial do culto, Deus, onde podemos, Senhor, trazer ao Teu altar, Senhor, e depositar diante de Ti, Pai, nossos dízimos e ofertas para serem consagrados a Ti. Nós assim o fazemos e consagramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus por estarmos na casa do nosso Senhor, do nosso Deus, para lhe render louvor e adoração. E podemos sentir a presença do Senhor grandemente aqui neste lugar, através das orações, através de cada oportunidade. E Deus está falando já desde o início do culto, de conhecermos o Senhor. E às vezes nós procuramos conhecer a Deus diante da nossa ótica, né? Às vezes a gente, como seres humanos, achamos que Deus vai ver da mesma forma que nós vemos, ou achamos que Deus pensa da mesma forma que nós pensamos. Mas Deus, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que os seus pensamentos é muito mais altos do que o nosso. E Ele é o nosso Pai, como foi cantado aqui. Ele quer intimidade, e cada vez que nós vamos tendo intimidade com o Senhor, nós vamos conhecendo ao Senhor, o nosso Deus, que Ele não é um Deus feito por mãos humanas ou pensado por alguém, mas Ele
ele transcende o nosso entendimento, a nossa expectativa, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos. Ele transcende todas essas coisas, irmãos, e ele continua sendo Deus em nossas vidas. Eu louvo a Deus por esta noite, por você que nos assiste, é um prazer tê-lo. E vamos meditar na palavra do Senhor lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Estaremos lendo no versículo 14 ao 18. Quero falar nesta noite sobre sinais e milagres, sua vigência e valores, e o seu valor para hoje. Os sinais de Deus, os milagres. Eu queria falar sobre isso nesta noite. Capítulo 16 de Marcos, versículo 14, amém? Diz assim a palavra do Senhor: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, pelo privilégio e a oportunidade de estarmos na tua presença. Queremos te agradecer pela tua palavra, ó Pai, lida nesta noite, que esta palavra alcance os nossos corações, a nossa mente, ó Pai, que nós possamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, tudo aquilo que a tua palavra nos ensina, ó Pai, que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Ó Deus, perdoa minhas falhas, os meus pecados, os meus erros. Ó Deus, santifica as nossas vidas na tua palavra. A tua palavra, ela é a verdade, Deus. Purifica-nos a cada dia através da tua palavra, e que tudo que seja feito seja para a honra e glória do teu nome. Fala conosco, faz conforme a tua vontade, Senhor. São essas coisas que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, aqui no Evangelho de Marcos, do capítulo 16, Jesus, ele havia ressuscitado, né? Ele já tinha sido crucificado, e agora ele ressurreto, ele ressuscitado, ainda ele passou mais ou menos uns dias aqui na terra, com aparições aos seus discípulos, a algumas pessoas, como, né, os discípulos ali também no caminho de Emaús, e como tantos outros que o Senhor apareceu, e muitos puderam ver que ele ressuscitou, que ele é um Deus de milagres, que ele é o Senhor das nossas vidas, e que ele está vivo. E ele continua sendo o mesmo Deus, assim como ele foi no início, no passado, ele continua, né, sendo o mesmo Deus. E a palavra do Senhor nos diz que ele não tem sombra de variação. E nesta noite, eu queria falar sobre a questão dos sinais e milagres do Senhor, né, com a sua vigência e o seu valor para os dias atuais, para os dias de hoje. Porque existem alguns pensamentos, algumas linhas teológicas que os milagres que nós podemos ver aqui na Bíblia, né, os sinais que o Senhor operou no passado, eles não são operados mais no presente, porque só foi para aquele tempo, só foi para a época de Jesus, né, que ele não mais realiza milagres, que não mais acontece. E alguns pensamentos, algumas linhas teológicas de pensamentos como esse, porque eles acreditavam que os milagres eram mais com o propósito de revelar a Cristo para a humanidade, e para que eles se convertessem, né, ali, como foi em muitas situações na época de Jesus, né? Então era como se fosse um pensamento que era para só aqueles dias especiais,
né? E não mais necessário hoje, porque o seu propósito, né, era justamente para que crescem no Senhor Jesus. Mas o Senhor, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Ele continua sendo Senhor, Ele continua sendo Deus, Ele continua fazendo milagres. E a palavra do Senhor, ela declara isso para nós. Jesus, quando Ele é ressurreto ali, quando Ele ressuscita e Ele vai ter com os seus discípulos, né, a palavra do Senhor nos diz que Ele aparece ali para os 11, né, Judas já não estava mais no meio deles, né, o próximo discípulo, o apóstolo, no caso, o próximo apóstolo passou a ser Paulo, né, ele, apesar de ter sido escolhido outro também para o lugar de Judas, porém, o apóstolo Paulo, ele foi conhecido como um apóstolo fora do tempo. E ali estavam os 11 naquele momento, quando Jesus ele vai ter com eles. E ele apareceu, né, quando eles estavam ali à mesa, né, e o Senhor começou a falar aos corações dele. O Senhor repreendeu a incredulidade do coração daquelas pessoas ali, dos próprios discípulos que estavam ali, e a dureza do coração deles. Porque justamente o texto vai dizer aqui no versículo 14, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E o Senhor, ele havia prometido, né, ele vinha falando, os próprios profetas do Velho Testamento profetizaram acerca do Messias, da vinda, do que ia acontecer. Jesus, ele muitas vezes ele reuniu os seus discípulos e disse: olha, eu vou precisar passar pela morte, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas eles continuaram com um coração endurecido, eles continuaram com um coração incrédulo, eles continuaram com um coração, né, perturbado. E a palavra do Senhor nos diz, né, aqui como fala no capítulo 16, né, que o Senhor manda e dizer: olha, ide por todo o mundo, né, e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele vai dizendo, e ele continua, ele não só fala isso, ele diz, né, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E aí ele vai dando as recomendações aos seus discípulos. Ele disse: olha, continuai o que eu comecei, continuai o que eu comecei a realizar, né? Em tudo que eu fiz, vocês vão dar continuidade. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que no versículo 17, ele vai dizer: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, irmãos, o Senhor, ele declara isso para os seus discípulos, e eles agora estavam sendo comissionados, eles estavam sendo ordenados pelo Senhor, eles estavam sendo enviados para darem continuidade às mesmas obras que o Senhor havia realizado. E às vezes nós perguntamos, né, para nós mesmos: mas pastor, por que no tempo presente nós não conseguimos ver mais tantos milagres, tantos sinais como se acontecia no passado? Né? E às vezes nós passamos a indagar certas coisas, mas o nosso Deus, irmãos, ele não mudou, porque o problema está em nós que muitas vezes mudamos. A incredulidade do nosso coração que muitas vezes impede de o Senhor operar em nossas vidas, na nossa família, em tudo que nos norteia. Se nós vermos lá em Hebreus, carta aos Hebreus, o capítulo 13 e o versículo 8, o Senhor, irmãos, ele continua sendo o mesmo, o próprio Jesus, irmãos. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas lá em Hebreus 13, 8, ele vai dizer o seguinte, carta aos Hebreus, está reiniciando aí? Então vamos ler aqui
Vamos abrir aqui, é bom que nós treinamos aqui a nossa Bíblia aqui, né? Amém. Hebreus 13, 8. Hebreus 13, 8 vai dizer a palavra do Senhor. Jesus Cristo, ontem e hoje, e é o mesmo, e o será para sempre. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje, e é o mesmo, e o será para sempre, diz aqui na minha tradução. Então, Cristo, Ele não mudou, né? Os mesmos sinais, os mesmos milagres, Ele continua fazendo, irmãos, Ele continua agindo no meio do seu povo, né? Só que nós precisamos ver como é que está, né, o nosso coração, a nossa vida, né? Porque o problema não está no lado do Senhor, mas no lado da humanidade, porque Ele continua sendo o mesmo, Ele continua realizando milagres. Ele mesmo ordenou aos seus discípulos, e Ele continua fazendo da mesma forma que Ele fazia no passado. Só que muitas vezes nós, por causa da dureza do nosso coração, por causa da incredulidade, muitas vezes, né, quando o Senhor ele se encontra com os seus discípulos ali no caminho de Emaús, Ele disse que eles eram tardios em crer. Nós muitas vezes custamos em acreditar, né? Às vezes nós preferimos, muitas vezes, ficarmos atemorizados, ficarmos, né, preocupados, e no lugar de depositarmos a nossa fé no Deus que nós servimos, nós preferimos muitas vezes estar desta forma. Se você vê aí em Marcos, aí onde nós estávamos lendo, no Evangelho de Marcos, o capítulo 6 e o versículo 5, o problema está na incredulidade do ser humano. O problema é que muitas vezes nós somos incrédulos, e o Senhor, Ele não trabalha, irmãos, com falta de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando há incredulidade no nosso coração, na nossa vida, né, é complicado para que Deus trabalhe, né? Se você ver aí Marcos capítulo 6, versículo 5, vai dizer a palavra do Senhor: e não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Os irmãos sabem, irmãos, que esta passagem aqui fala quando Jesus ele vai para a sua terra, né? E a palavra do Senhor nos diz que, né, um profeta na sua própria terra, na sua parentela, não tem honra, né? Há uma incredulidade. Jesus ele chega ali e ele começa a falar ali ao coração daquelas pessoas que estavam ali, né, ali em Nazaré. E eles começaram a se admirar com o que Jesus estava falando. E a palavra do Senhor nos diz que eles disseram: esse não é Jesus, o carpinteiro, aquele que nós conhecemos os seus pais, né? Veja lá, versículo 2 do capítulo 6. E chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem este e estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, de Judas e Simão? E não vimos aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. A Bíblia diz que eles ficavam escandalizados, mesmo Jesus realizando sinais, prodígios, mesmo o Senhor ele realizando milagres, mas mesmo assim eles se escandalizaram. A gente muitas vezes, irmãos, no tempo presente, vimos pessoas blasfemando, reclamando, e muitas vezes diz assim: não, porque Deus só faz na vida de fulano de tal, não, porque Deus parece que não me vê, ou já começa a blasfemar no sentido, e a reclamar e a murmurar no sentido de dizer: não,
eu não acredito que Deus existe porque isso está acontecendo comigo. Isso está acontecendo com a minha família, isso está acontecendo com a minha casa. Então, como é que Deus, Ele permite coisas dessa natureza acontecer? E começam muitas vezes a murmurar no lugar de colocar a sua fé em ação. No lugar de lançar fora a incredulidade do coração e começar a lançar sobre ele a sua ansiedade, lançar sobre ele as suas preocupações. Nós aqui no momento de oração, como passamos aqui, como é bom, irmão, quando nós se ajoelhamos, ficamos de pé, ou quando elevamos as nossas mentes, os nossos corações diante do altar do Senhor, e levamos as nossas demandas perante Ele, porque quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo: Senhor, eu creio, Senhor, que tudo Tu podes. Assim como Jó falou: Senhor, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos Teus pensamentos podem ser frustrados. Quando Deus, irmãos, Ele quer realizar um milagre, quando Ele quer fazer, quando Ele justamente alinha a sua vontade com a nossa, através da nossa fé, os céus se abrem, irmãos. Deus, Ele não é limitado, mas nós somos. Deus, Ele não precisa de nós para fazer alguma coisa. É necessário nós levarmos ao altar do Senhor as nossas demandas. Eu costumo dizer aqui que Deus, irmãos, Ele espera que nós demos trabalho a Ele. O problema é que nós, muitas vezes, irmão, não, eu não vou incomodar, não. E isso, irmãos, vai em tantas áreas. Às vezes nós sonhamos pequeno. Às vezes nós projetamos: não vou incomodar, não, porque eu quero só isso aqui, isso daqui. Eu não estou dizendo que nós não viemos fazer coisas para querer aparecer. Mas não, Deus às vezes Ele espera que nós levemos as demandas difíceis para Ele, irmãos, porque para Ele não existe impossível. E Ele continua fazendo milagres hoje. Ele continua operando da mesma forma que Ele fez no passado. Sim, Deus ele quer que nós levemos a Ele. Quando o Senhor Ele apareceu para Josué, olha, Josué, dispõe-te, porque o meu servo Moisés é morto, e você vai levar esse povo aí para a terra que eu preparei para eles, que eu prometi. Josué, irmãos, ele com certeza ficou preocupado, porque o Senhor falou para ele 3 vezes, dizendo: ser forte e corajoso. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. E assim como ele foi com Josué, assim como ele foi com Moisés, ele é conosco, irmãos. O Senhor, Ele não muda. O Senhor, Ele continua operando da mesma forma do passado. O diabo, que é o pai da mentira, que fica lançando incredulidade no coração das pessoas, que fica lançando dúvida no coração das pessoas. Será que Deus me vê? Será que Deus me ama? Será que tudo que eu estou passando é por causa que Deus Ele desistiu de mim? É porque Deus não me vê? É porque Deus Ele não mais opera maravilhas? É porque Deus Ele não faz mais, não age mais como Ele agia antes? Porque Deus abandonou a humanidade? E o diabo começa a lançar essas coisas no coração das pessoas. Mas o Senhor, irmãos, ficou admirado com a incredulidade deles. Versículo 4 do capítulo 6 aqui de Marcos: e Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra senão na sua terra e entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se, veja, versículo 6, e admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas e a ensinar. Então veja, irmãos, que o Senhor Ele não pôde fazer ali muitos sinais, muitos milagres. Agora veja, irmãos, a perda das oportunidades daquelas pessoas ali. O Senhor fala, até nos outros evangelhos,
que fala dessa mesma passagem em Mateus 13 e Lucas 4, vai falar dessa mesma passagem dizendo que Jesus disse, olha, o Senhor ele não pôde fazer muitos milagres também no passado por causa da incredulidade, como foi no caso, né, de Naamã, que o Senhor foi lá e curou ele da lepra, como a viúva de Sarepta também, Sarapta, né? Porque ele poderia ter feito muitos milagres ali, irmãos, mas por causa da incredulidade, por causa do distanciamento do Senhor, por causa da dureza do coração, por falta de paciência, por falta de perseverança, e todas essas coisas, irmãos, é claro, irmãos, que muitas vezes nós se sentimos cansados, mas a palavra do Senhor nos diz que os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exausto caem, mas que esperam no Senhor, aleluia, renovarão as suas forças, aleluia. O Senhor, irmãos, ele vem como chuva seródia, como foi falado aqui. A chuva temporânea, a seródia, que só vinha no tempo, não era toda hora que aquelas chuvas caíam, existia um tempo, né? E a gente tem que esperar a chuva de Deus, irmão. Nós devemos continuar esperando que Deus ele é um Deus de milagres, que Ele pode mudar o cenário, assim como Ele fez com Elias, quando estava uma seca tremenda em Samaria, ali em todo aquele lugar, e Elias disse, só vai chover, conforme a minha palavra. Ele era um homem de Deus, e aí começou, né, toda aquela agonia ali naquele lugar, né, houve uma problemática, muitos empobreceram, e a dificuldade era muito grande, que eles viviam da agricultura. Só que aí Elias disse, agora vai chover, Deus manda chuva, chegou o tempo da chuva. Aí muitos disseram, rapaz, como é que vai chover? Olha o céu como é que está. Aí ele disse, sobe lá e vai ver. Aí quando sobe o moço dele, Geazi, aí quando volta, diz, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da palma de uma mão de um homem. Aí ele disse, esse é o sinal de Deus, vai chover da parte, a chuva do Senhor virá, porque Deus ele é poderoso, irmãos, para mudar os céus. Ele parou o sol, ele muda as estações, as épocas, está tudo no controle dele. Agora, como é que estará a nossa fé? Não é verdade? Deus ele pode mudar o cenário, irmãos. E o Senhor ficou admirado da incredulidade daqueles homens ali, e ele ali não pôde fazer muitos milagres. Então, quantos irmãos perdem? Quantos ficam à beira do caminho porque endureceram o coração, não perseveraram na oração, no clamor, né? Se você vê aí a palavra do Senhor, né, em Marcos 11, será que nós estamos colocando as nossas demandas na presença do Senhor? Marcos 11, 24. Marcos 11, 24, amém? Vai dizer a palavra do Senhor. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que o recebeste, e será assim convosco. Amém? Tudo que em oração vocês pedirem, ou seja, as demandas que vocês têm, vai lançando no altar do Senhor, vai perseverando em oração, não desista de orar. A palavra fala da parábola da viúva, né, que importunava para o juiz, dizendo, atende a minha causa, atende a minha causa, Senhor, atende a minha causa, até que, olha, para tu me parar de me aperrear, eu vou atender a tua causa. O Senhor, irmãos, ele, claro que ele não se estressa, o Senhor ele não fica impaciente por causa da nossa, né, vida diária de oração, pedindo a Ele, Senhor, colocando nas mãos dele, Senhor, atende essa minha causa. Pelo contrário, o Senhor, irmãos, ele vai
né, trabalhando a nossa fé, Ele vai trabalhando isso em nós. Cada vez mais que nós oramos e não aconteceu hoje, a minha fé continua para amanhã. Senhor, atende a minha causa. Senhor, o meu problema é esse aqui. Senhor, olha, a minha causa é essa, a situação é essa aqui. Há quem diga que a última esperança é a que morre, né? Mas a nossa esperança, ela não morre, irmãos. A nossa esperança está viva porque a nossa esperança é Cristo Jesus. Até para a morte Ele tem solução. Quando Ele disse: Lázaro, vem para fora. O mesmo Deus que ressuscita, que ressuscitou no passado, Ele ressuscita hoje. Ele ressuscita mortos, irmãos. Ele muda histórias. Se você ver aí em Lucas 11, Evangelho de Lucas 11, o versículo 9: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque, irmãos, é necessário nós batermos, é necessário nós pedirmos, é necessário nós buscarmos. As pessoas aí, né, às vezes, é claro que nós não estamos aqui, irmãos, só para pedirmos, mas o Senhor disse: a minha casa será chamada casa de oração. E o Senhor, irmãos, Ele espera ouvir de nós clamores, choros, lágrimas. Ele espera, né, que nós estejamos na porta, porque Ele disse: olha, quando eu abrir, vocês logo saiam e entrem. O Senhor espera que nós estejamos, irmãos, ali como primeiros da fila. E Deus, ele sabe há quanto tempo nós estamos na fila. Ele sabe há quanto tempo nós estamos em certas situações. E se muitas vezes o milagre não aconteceu, e se muitas vezes o Senhor Ele não resolveu, e se muitas vezes não foi alcançado aquilo que o seu coração deseja, irmãos, porque a palavra do Senhor nos diz que agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. É porque Deus, Ele tem um tempo, Ele tem um propósito, e Ele espera, irmãos, que quando, né, aconteça, nós estejamos próximos à porta, dizendo: Senhor, eu esperei tanto essa porta ser aberta. Aleluia. Quem lembra daquele homem paralítico que estava naquele tanque há 38 anos? Que tinha que ser levado para aquele lugar esperando o movimento das águas. E toda vez que ele queria pular, porque a Bíblia diz que vinha um anjo e movimentava as águas, e toda vez que aquelas águas eram movimentadas, e aquele que pulasse primeiro era sarado de qualquer enfermidade que tinha, e ele estava lá na porta, aleluia. Ele estava lá esperando. 38 anos, irmãos. 38 anos, imagine, todos os dias ter que ir para aquele lugar, sendo levado por alguém. Imagina a expectativa do coração: quando vai ser a minha vez? Aquele homem já poderia ter desistido faz tempo. Então não desista. Não desista daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Deus, Ele é poderoso para fazer. Continua na porta, batei, fica aí batendo na porta, um dia ela vai se abrir. Deus, Ele continua fazendo milagres. Ele continua realizando causas impossíveis, difíceis aos olhos humanos. Ele continua sendo o mesmo Deus. Pedi, dá-se-vos-á, buscai, batei, abre-se-vos-á. E Ele diz: porque qualquer que pede, recebe. Ele não estava dizendo, Ele não estava aqui, irmãos, classificando aquele religioso, o pastor da igreja, ou o diácono, ou o evangelista, ou quem seja. Não, Ele não estava classificando, irmãos, grau de ministério, de nada não. Ele estava dizendo qualquer. Ele está dizendo para todos: trazei as demandas para mim, colocai a sua fé em mim, depositai o seu coração, né? A gente começa a colocar as nossas expectativas em pessoas, em homens, né, pessoas poderosas, em objetos, né? O diabo fica desviando
a mente para nós colocarmos a nossa fé em coisas, mas a nossa fé deve estar nele, olhando para o autor e consumador da fé, não é assim? Ele tanto é o autor, é aquele que gera em nós, como ele faz consumar, ele faz acontecer. Amém? Então a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o Senhor, ele tinha este propósito de realizar milagres para alcançar a muitos, porque Deus, ele nos ama, porque ele é gracioso, mas também tinha um propósito evangelístico. Ele também, né, tinha um propósito de alcançar os corações das pessoas, para eles entenderem que ele era o Senhor, que ele é o próprio Senhor. Voltando para Marcos aí 16, os milagres, eles fazem parte do plano evangelístico do Senhor também. Até hoje ele continua fazendo milagres para que muitos reconheçam, como foi o caso dos 10 leprosos. Só voltou um. Infelizmente os nove não deram crédito, né? Que pena para eles. Eles alcançaram a bênção, foram curados, mas não receberam a salvação. E o propósito do Senhor, irmãos, principal é esse, é claro que é esse. É que as pessoas sejam alcançadas, né? Quando Jesus, ele desceu lá, quando Jesus estava lá naquela casa que estava repleta de pessoas, e eles decidiram levar o paralítico e descer ele, né, na cama, porque eles não conseguiam entrar, a palavra do Senhor nos diz que Jesus disse para ele: perdoados estão os teus pecados. Ou seja, primeiro, irmãos, o interesse do Senhor é curar a alma. O interesse de Deus, primeiramente, de Cristo, é sarar, né, a nossa alma, é a salvação do ser humano. Porque ele diz: olha, é melhor você entrar nos céus com um olho só do que no inferno com os dois. Então, a salvação, independente dos milagres que venham acontecer aqui, do que o Senhor venha fazer na minha vida, em que Ele venha me abençoar, de tudo que Ele tem para me dar, de bênçãos materiais ou física, ou de que nós passamos, a maior Ele já nos deu. O maior milagre é o da salvação. Esse é o melhor e maior, irmão. E ele disse: perdoados estão os teus pecados. Aí eles começaram a falar: quem é esse que perdoa pecado? Ele: para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecado. Eu digo ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aquilo dali foi notório, irmãos. Voltando aqui para Marcos 16, 17. Aí ele diz no versículo 17: estes sinais hão de acompanhar aquele que crê. Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Vai seguir aqueles que creem. Os milagres, os sinais vão acompanhar, irmãos. Não vai ficar só para aquele tempo, não. Não só ficou ali, não. As bênçãos do Senhor, os milagres do Senhor, Ele te acompanha. A Bíblia diz, né, que as bênçãos nos procurarão, não é nós que procuraremos, não. Elas nos procurarão. Aonde botar as plantas, a planta do teu pé será teu por herança. Só que muitas vezes, irmãos, nós deixamos que a incredulidade chegue. E nós começamos a deixar o nosso coração ser minado por essas coisas. Mas a intenção dos milagres é evangelístico, sim. É para quebrantar os corações. E talvez você, né, esteja orando por uma causa com um propósito que aquela pessoa seja alcançada, quebrantada. E o Senhor, Ele tem um interesse nisso. O Senhor, Ele tem um interesse em fazer o milagre, né, no coração, naquela vida. Às vezes Deus, Ele permite situações, irmãos, acontecerem para que Ele realize o milagre e aquela pessoa fique com o coração quebrantado, o coração duro saia, a incredulidade saia, né? Porque se você ver aí no versículo 17,
17 e 18, vai dizer: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expilarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre o enfermo, eles ficarão curados. A gente tem que ter cuidado com isso, irmãos, porque existem alguns rituais aí para entrar em certas religiões que diz que você tem que tomar veneno para passar. Usam esses textos, né, isolados. Porque o que o Senhor está dizendo aqui, irmãos, é que muitos passarão por certas situações de forma, né, não de proposital, né? Eu vou tomar isso aqui porque Deus está comigo. Eu vou passar ali no tiroteio porque Deus está comigo. Não, o Senhor mesmo disse: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo falou isso: olha, pula daí de cima, porque está escrito que ele vai te dar ordem. Dar ordem aos anjos para te apanharem e não fazer mal nenhum. Quando o Senhor disse: não, que história é essa? Não tentarás o Senhor teu Deus. Nós continuamos crendo no Senhor, né? Nós sabemos que Ele é poderoso para nos livrar de todo o mal, né? E é importante nós entendermos isso. Mas o Senhor, irmãos, Ele em certas situações, Ele permite para quebrantar o coração do ser humano, né? Se você vê aí no versículo... Eu estou procurando um versículo aqui que eu tinha marcado. Amém. Aqui o versículo 20. Versículo 19 e 20. Daí do capítulo 16 de Marcos. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Eles continuaram ali executando a obra, e o texto vai dizer que o Senhor, irmãos, Ele continuou fazendo os sinais, cooperando com eles, né? A palavra do Senhor nos diz que nós somos cooperadores de Cristo. O Senhor, Ele usa as nossas vidas. Ele usa a minha e a sua vida, você, né, que tem a sua fé firmada em Cristo Jesus. Talvez muitos da sua casa, talvez muitos da nossa redondeza aqui, dos locais que estamos, muitas vezes não creem, estão com os corações endurecidos, incrédulos, mas o Senhor quer usar a nossa vida. Ele quer usar a tua vida, né, com intrepidez. Ele quer usar as nossas vidas para fazer, irmãos, o milagre, e que essas pessoas elas passem a crer no Deus que muda história, né? Porque o texto diz que eles, né, o Senhor passou a cooperar com eles e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. O Senhor ia confirmando tudo o que aqueles homens ministravam, falava que esse Cristo está vivo, que Ele é Senhor, que Ele continua fazendo milagre, que Ele continua realizando, né, sinais e maravilhas. E é por isso que, né, até hoje as pessoas procuram você e dizem: olha, ora por mim, ora pela minha casa, ora pela minha família, ora por esta causa aqui que eu estou passando, essa situação. E Deus, Ele realiza, irmãos. Quantos testemunhos aqui, quantas respostas de orações aqui que já foram atendidas. Nós mesmos em poucos aqui, nós mesmos aqui cooperando, trabalhando para o Senhor, e o Senhor, Ele continuou realizando ali. Deus, Ele continuou usando a minha e a sua vida. Não precisa, irmãos, ser algo notório a ponto de um paralítico andar, mas às vezes o Senhor, Ele está realizando milagres que você nem imagina. Deus, Ele está respondendo às tuas orações, e nós vamos lançando diante do Senhor, e muitos têm sido alcançados, e os sinais tá ficando lá, irmãos, e a semente está sendo lançada no coração. Você ora hoje, você não viu muita coisa acontecer, mas o Senhor está agindo.
O Senhor está trabalhando nos corações. O Senhor está cooperando ali. Veja, o texto é muito claro. No versículo 20, e eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, e cooperando com eles, quem? O Senhor. O Senhor ia com eles, confirmando, olha, se tem fé aí, aleluia, se o teu coração continua crendo, se você continua levando diante do Senhor, olha, Deus, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, olha, Ele pode te salvar, Ele pode te curar dessa enfermidade. O Deus que eu sirvo, Ele pode fazer o que você não pode fazer. E o Senhor, sim, eu vou cooperar, eu vou confirmar a palavra da minha serva, eu vou confirmar a palavra do meu servo. Eu continuo fazendo hoje. Muitos pararam de acreditar, muitos ficaram na incredulidade, o coração ficou endurecido lá, mas eu ainda tenho os meus remanescentes. Como ele falou ali para Elias, dentro da caverna. Veja, Elias, um homem de Deus, um homem que teve experiências extraordinárias, entrou dentro da caverna, pediu para si a morte, ficou em depressão. Aí o Senhor foi lá na caverna. O que faz aqui, Elias? O que você faz aí nessa caverna, nesse lugar escuro? Eu não te chamei para isso. Às vezes, irmãos, a nossa fé, ela termina sendo abalada por causa das situações. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Nós fomos chamados, irmãos, para batalhar, termos heróis e heroínas da fé. Nós devemos se levantar como homens e mulheres de Deus nesta geração. É claro que muitas vezes ficamos abalados porque nós somos humanos. A palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele olha lá dos céus e lembra que nós somos pó. Verdadeiramente nós se sentimos, podemos sim entrar em depressão, termos ansiedade, temos vários problemas, mas o Senhor diz, aí não é o seu lugar, saia daí. E Elias saiu dali, irmãos, daquele lugar, daquela caverna. E o Senhor, Ele espera, né, cada um de nós, porque às vezes entramos em cavernas como essa. Eu não estou dizendo aqui que eu sou o super crente, nem aqui, não tem aqui super crente. Mas os heróis da fé, aquele que mesmo da fraqueza sabem tirar força. Da fraqueza tiraram força. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então o problema não está no Senhor, irmãos. O problema não está em Deus que não faz mais milagres hoje. O problema está em nós, na nossa incredulidade. A palavra do Senhor nos diz que um homem, ele estava com seu filho, né, endemoniado, e a palavra do Senhor nos diz que ele vai até Jesus e ele primeiro leva os discípulos não conseguiram realizar ali, conseguiram expulsar ali o demônio daquele menino e foram para Jesus. E o Senhor disse, até quando eu estarei convosco? Até quando não tereis fé? E se você ver aí, eu vou terminar com esse texto, Marcos 9, você volta um pouquinho aí, Marcos 9, 20. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância. E respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Veja qual a intenção de Satanás. Mas, veja que o pai do menino falou para Jesus, mas, se tu pode alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda, né? Olha a resposta de Jesus, se eu posso, se tu crê, rapaz. Não é assim? Ao qual lhe respondeu Jesus, se pode, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Então está, irmãos, na nossa fé. É claro que perguntaram a Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar? Porque Jesus disse, essa casta aí só sai com jejum e oração.
Mas o Senhor falou para o pai do menino, que era incrédulo. Ele disse: Senhor, ajuda na minha fé, eu creio. Não é isso que ele fala no versículo 24? Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, Senhor, ajuda na minha falta de fé. Que nós possamos, neste tempo presente, irmãos, na geração que nós estamos vivendo, que estamos, pedir para que o Senhor nos ajude na fé. Alguém diz assim: não peça para Deus aumentar a sua fé, porque vai vir muita dificuldade. Não, irmãos, o Senhor, Ele quer aumentar a minha e a tua fé. O Senhor, Ele deseja que nós oremos sim, dizendo: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, me ajuda na minha fé, Senhor, eu quero ser um instrumento em tuas mãos, na evangelização, para levar o teu reino ao coração das pessoas. Que o Senhor me ajude, que o Senhor te ajude, em relação à nossa incredulidade e à nossa fé. Amém? Que nós possamos entender esta palavra, que nós possamos compreender que o Senhor, Ele é o mesmo hoje, que Ele foi o mesmo ontem, que Ele será eternamente. Ele não muda, Ele continua sendo Deus, Ele continua fazendo milagres, Ele continua operando sinais e maravilhas. E Deus, Ele sabe, irmãos, que nós somos pequenos, fracos, que muitas vezes ficamos com medo mesmo. Às vezes ficamos pensativos: meu Deus, como é que vai ser? Senhor, eu não tenho condições. Moisés disse: Senhor, como é que eu vou lá para Faraó? Como é que eu vou falar com ele? Eu não sou eloquente, eu não sei falar. Aí o Senhor disse: quem foi que fez a língua, Moisés? Quando o Senhor chegou para Gideão, disse: Gideão, olha, eu vou te enviar para tu destruir os medianitas como se fosse um homem só. E Gideão: Senhor, mas a minha família é a menor aqui em Israel, a minha casa é a mais pobre. O Senhor não está preocupado, irmãos, com as tuas condições, Ele está preocupado com a tua fé. Ele quer saber se eu e você dizemos assim: eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu não tenho condições, eu sou pequeno, Senhor, eu não sei como vai ser. O Senhor está dizendo: eu quero te usar, você está disponível. Ah, Senhor, mas eu sou pecador, feito Isaías falou. Senhor, eu tenho pecados, eu tenho falha. Ele diz: olha, o pecado foi tirado. Aí ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Assim sejamos nós, irmãos. Às vezes nós olhamos e pensamos assim: meu Deus, diante do que nós estamos vendo, diante da minha ótica, a ótica humana, verdadeiramente, é para parar, é para desistir, é para não dar continuidade. Mas na ótica de Deus continue orando. Porque, irmãos, é por isso que a palavra do Senhor nos diz que o Evangelho para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Para nós é poder de Deus. Nós continuamos crendo, nós continuamos na porta, nós continuamos esperando, nós continuamos vivendo milagres dia após dia, vamos seguindo de glória em glória, e o nome do Senhor será glorificado na minha e na sua vida. O Senhor, Ele é fiel para cumprir muito mais além do que pedimos ou pensamos. Então fica firme, continua crendo, fortifica na graça no Senhor Jesus nesta noite. Amém? Fica de pé. Eu louvo a Deus por esta noite, por esta palavra, que nós possamos cada dia, irmãos, estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que nós possamos sair daqui firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho do Senhor, o trabalho das suas mãos não é vão no Senhor. Deus, Ele é fiel. Amém? Vamos orar, agradecer o Senhor por esta noite, Domingo pela manhã teremos nosso culto de consagração, e à noite, culto de louvor e adoração. Não deixe de vir, 7 horas da manhã, estaremos aqui, se Deus assim permitir. Amém? Vamos orar agradecendo o Senhor por esta noite. Soberano, Altíssimo Deus e eterno Pai,
Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, por esta noite, pela tua presença aqui neste lugar, Pai. Por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações desde o início do culto. Ó Senhor, de tudo que o Senhor tem falado, Senhor. Ó Deus, que nós possamos estar prontos para recebermos da tua parte, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Porque o que há de vir virá e não tardará. Ó Senhor, o Senhor virá como chuva. Aleluia. Ó Deus, o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. Deus, nos perdoa, Senhor, me perdoa pela minha incredulidade, pela minha falta de fé muitas vezes. Senhor, me perdoa, Senhor, pela incredulidade do nosso coração, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais crermos, a conhecermos, prosseguir em te conhecer, Pai. Saber que Tu és Senhor, que Tu és Deus, que tudo está sob o Teu controle e nada, Pai, é difícil ou impossível. Não existe nada, Pai, que o Senhor não possa fazer, não possa mudar e não possa realizar. Ó Deus, vai alcançando, Pai, os corações aqui nesta noite, vai alcançando as demandas dos Teus filhos, aquelas causas, Pai, difíceis, que nós julgamos ser difíceis, Pai, que verdadeiramente, muitas vezes, nos nossos olhos, nós dizemos, Senhor, nós não sabemos como podemos resolver essa situação, mas Tu podes, Pai. Aleluia. O Senhor pode ir ao encontro, Pai, dos corações, das situações difíceis. Ó Senhor, o Senhor pode, Senhor, mudar o entendimento do advogado. O Senhor pode mudar o entendimento do juiz. O Senhor pode mudar, Senhor, do presidente. Ó Pai, o Senhor pode mudar e restaurar qualquer situação mais difícil que esteja acontecendo. O Senhor pode fazer e não existe nada impossível para Ti, Senhor. Ó Deus, vem sobre as nossas vidas. Ó Senhor, nos alcança, nos ajuda a estarmos na porta todos os dias, nos ajuda a continuarmos batendo, mesmo se ela não se abriu ainda, Senhor, porque Tu és poderoso, a nossa esperança está em Ti, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a estarmos firmados em Ti. Ó Senhor, abençoa a cada familiar, cada família aqui representada nesta igreja. Ó Senhor, nos alcança aqui nesta igreja, Senhor. Nós queremos continuar vivendo milagres aqui neste lugar, porque nós podemos e nós vivenciamos todos os dias aqui milagres neste lugar verdadeiramente, Senhor. Nós só temos te agradecer por esta porta permanecer aberta. Nós só temos te agradecer, Senhor, pelos irmãos que o Senhor tem levantado para este lugar. Senhor, nós só temos a te agradecer, Senhor, por o Senhor permanecer, aleluia, mandando as condições para pagarmos as nossas contas deste lugar. Ó Deus, nós vivenciamos milagres e que nós possamos estar a cada dia com os nossos corações firmados em Ti. Usa-nos, Senhor. Ó Senhor, nos fortalece, aumenta a nossa fé e que nós possamos prosseguir em Te conhecer, para a honra e glória do Teu nome. Que vidas sejam alcançadas aqui, Senhor. Nós cremos, Pai, que poderemos ver esta igreja repleta de pessoas, de vidas transformadas, libertas. Ó Senhor, nós cremos, Senhor, que Tu podes, Senhor, fazer cumprir, Senhor, tudo que o Senhor tem para este lugar, para as nossas vidas aqui neste lugar. As promessas, Pai, que o Senhor tem para este lugar, nós cremos. Ó Senhor, faz conforme a Tua vontade, e que o Teu nome seja glorificado, que nós venhamos diminuir, o Senhor venha aparecer, e o Teu nome venha ser glorificado, que todo o Teu propósito, tudo que o Senhor queira fazer aqui, Pai, seja feito para a glória do Teu nome. Obrigado por tudo. Fica conosco, leva-nos em paz para casa, livra-nos de todo mal. Ó Deus, eu oro pela vida do diácono Carlos, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor possa tirar esta dor, ou possa curar esta enfermidade que está no seu corpo, que o Senhor possa visitar o seu corpo, Senhor, e ele seja curado em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, eu oro, Senhor, por todos os pedidos aqui, Senhor, confirmando, Senhor, e concordando em tudo que oramos aqui nesta noite, Senhor, nesta casa. Ó Pai, que assim seja para a glória do Teu nome, e que o Teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, leva-nos em paz para casa, nos dar uma noite reparadora de sono. São essas coisas que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica, que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém, amém. Deus abençoe toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. E você que nos assiste,